Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E eu peço a todos vocês, meus amados, minhas amadas, que vocês possam estar orando por esse ministério. Não é simples, meu amado e minha amada, falar a um universo tão distinto do meu universo, mas é isso que o Senhor quer que seja feito, então vamos fazer. Vamos lá, querido meu, querida minha? E aí, céu, dom de línguas é alguma coisa nova? Não é novo, não, querido meu, querida minha, não é novo, não é novo. O nome desse fenômeno é nevoá, não é? Nevoá em hebraico. E existem alguns relatos na Torá, existem alguns relatos na Antiga Aliança, sendo erroneamente traduzido. Infelizmente, mais um erro de tradução nosso aí, equivocado, que vem, a tradução foi dada como profecia, não é? O que confunde o entendimento do leitor e leva-o a interpretar como profecia. Aliás, essa palavra profecia, meu querido, minha querida, em muitos lugares não deveria estar como profecia, exceto se a pessoa compreendesse o significado real. Profecia é pró ao que vai acontecer, não é? E, na verdade, profetizar muitas vezes não está associado a uma predição de futuro, tá bom, meu querido e minha querida? Então, a palavra correta não deveria ser essa. É claro que existe a profecia clássica, que se declara a palavra do Eterno, clara diretamente com acontecimentos que virão. Por exemplo, nós temos aí o texto de Revelações, Apocalipse, um texto marcado de juízos, não é? Aliás, querido meu, querida minha, tem muita gente que fala que o Deus do Antigo Testamento, que eu já falei que eu me estremeço quando eu ouço isso, que o Deus da Antiga Aliança e o Deus da Nova Aliança são diferentes. A pessoa que faz essa observação não leu Apocalipse. Ela só lê ali, né, os livros que narram a vida de Yeshua e lê as cartas e pronto, only this e nada mais, não falem mais outra coisa, não é? Então, olha só, meu querido e minha querida, esses fenômenos de nevoar que estão repletos nas nossas escrituras, mas com essa fraca tradução de profecia. Então, não tem mesmo como você identificar, só se você ler nos originais. Dentre os vários exemplos, nós podemos fazer uma grande citação, que é uma citação do rei Saul, que está no livro lá, no profeta Samuel. Vou ler para você, olha só, 1 Samuel 19, de 19 a 24. Foi dito então ao rei Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais havia um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, e ele lhes predizia. Então o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizavam. Palavra em hebraico, tenavu, que vem justamente desse texto nevoá. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros e também profetizaram. De novo, tenavu. Então enviou Saul ainda os terceiros, os quais também profetizaram. Tenavu outra vez. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi à casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus o encheu. E ele foi caminhando e profetizava. E Navé. Olha só, queria que tivesse traduzido assim na nossa palavra, meu querido, minha querida, para você compreender. Até chegar à casa dos profetas em Ramá. E também ele despiu sua túnica e ficou profetizando diante de Samuel. E ali, que não é a palavra profetizando, ele estava falando em línguas, meu querido, minha querida. Vamos mudar esse texto e falando em línguas, porque há tantos contextos, não é? A falar em línguas é isto, é aquilo. Este texto especificamente, ele estava falando em mistérios. Tá bom, meu querido, minha querida? Essa seria a melhor tradução para a gente não ficar, é língua dos homens, é língua dos anjos, é língua da onde? Falando em mistérios, falando uma palavra incompreensível que ninguém poderia compreender. Ele estava falando pela Ruach HaKodesh, falando pelo Espírito Santo. Então, também foi dito até um motejo em todo Israel, dizendo: está também Saul entre os profetas?
não é? Porque todos viram, era um fenômeno, esse fenômeno que é a nevoar. Evidentemente a pessoa falava coisas que ninguém compreendia, não tinha um intérprete para interpretar. Nós podemos dizer sim, o que nós na Nova Aliança temos de novidade? Nós temos a interpretação das línguas, meu querido e minha querida. Essa é uma grande novidade. Mas esse fenômeno, ele já acontecia nos tempos antigos. Onde mais, Céu? Onde mais? Conta aí pra gente, onde mais tem sobre isso? Olha, se nós notarmos também o ocorrido em Atos, no capítulo 2, nós podemos ver que aqui ocorreu, é um processo também de nevoar, que é glossolalia, e que está também com os mesmos relatos ali, como está no Taná. Depois você pode ler, com os mesmos relatos que também estão nos livros da Antiga Aliança, e você vai ler lá em Atos 2, você vai ver que aquelas pessoas começaram a falar em línguas, porém essas línguas eles não compreendiam, mas as pessoas de outras nações, ao ouvi-los, eles também compreendiam o que estava sendo dito. Tá bom, meu querido e minha querida? Aonde mais, Céu, aparece isso na Antiga Aliança? Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre sobre Moisés, ele colocou nos 70 anciões, enquanto o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Essa palavra não é profetizaram, meu querido e minha querida. Aqui de novo nós estamos com a mesma palavra utilizada nos textos quando fala de falar em mistérios, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens entre os que se acham inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moshe e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Yehoshua, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe eles de falar nessas línguas. Aí, porém, Moisés disse: tem tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Depois Moisés se recolheu no arraial, ele e todos os anciões de Israel. Então, aqui o fenômeno que aconteceu, todo mundo podia compreender e podia ver. E esse texto que Moisés fala, meu querido e minha querida, ele é repetido por Shaul HaShaliach. Ele é repetido pelo apóstolo Paulo. Ele fala o mesmo texto, ele repete o mesmo texto, não é? Eu queria que todos vós falassem outras línguas. 1 Coríntios 14, 5. Ele está repetindo o texto que Moshe falou lá. Olha, você está tendo ciúmes de mim? Versículo 29 de Números 11. Tomara que todo o povo do Senhor falasse em outras línguas. Todo o povo do Senhor falasse em outras línguas. E aí, Shaul HaShaliach, um homem cheio da Ruach HaKodesh, né? O Rabino Shaul, né? O apóstolo Paulo, ele repete o mesmo texto. Tomara, eu quisera que todos vós falassem outras línguas. Muito bonito isso da parte dele. Aliás, eu admiro demais o emissário, admiro demais a Shaul HaShaliach, a esse apóstolo querido, não é? Apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 18, eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós, não é? É um homem que orava continuamente em línguas estranhas. Isso é muito importante para a sua edificação pessoal. Céu, e aí, como é que fica para a edificação dos outros? Não, para a edificação dos outros apenas se você souber interpretar. E você pode buscar isso do Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, eu gostaria de interpretar as línguas, não é? Olha só, 1 Coríntios 14, 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Tá bom, meu querido e minha querida? 1 Coríntios 14, 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua, porém tudo seja feito em decência e ordem. Todos esses textos que eu estou narrando para você aqui, está falando de nevoar. Está falando justamente do falar em mistérios, do falar numa língua estranha, tá bom, meu querido, minha querida? Eu gostaria de ler para você uma notinha bem curtinha aqui do Ensinando de Sião, que é também uma sinagoga judaico-messiânica que fica lá em Minas, não é? Mas ele colocou uma nota explicativa bastante interessante. Como explicado,
O dom de línguas, em hebraico nevuá, que é profecia estática, é uma manifestação da Ruach na alma, é uma profecia do Espírito Santo na alma e no espírito do indivíduo. É a expressão de um encher do Espírito de Deus. No entanto, o ser humano pode perfeitamente se encher de outros espíritos de outras origens. Todos já viram, assistiram imagem de pessoas possessas, tomadas por Shedim, que são demônios, os quais também possam proferir palavras sem nenhum entendimento ao intelecto humano, mas com certeza com um significado no mundo espiritual. Assim, a glossolalia, como fenômeno psicológico, pode também ser evidenciado em outros ambientes e com outras fontes que não seja o eterno. Porém, chamamos de dom de línguas ou profecia estática, nevoá, apenas quando tal fenômeno da glossolalia é originado 100% da parte do Espírito de Deus, na parte da Ruach HaKodesh. Então, querido meu, querida minha, fica aí para você a compreensão desse texto maravilhoso ali na Antiga Aliança, onde dois episódios, claramente nós vemos que eram falados em outras línguas. E aí, os profetas falavam em outras línguas? Meu querido e minha querida, eu não posso acrescentar a você que falavam. Eu sei que o povo identificava que aquilo era uma profecia, não é? Senão não ia dizer estação entre os profetas, sinal que os profetas também falavam em outras línguas. Mas o texto não diz isso. E se o texto não disser, a céu não vai dizer também. Tá bom, meu querido e minha querida? Somente as escrituras explicam as escrituras. Guarde isso no seu coração. Se alguém vier com um texto astronômico, né? Colocando para você um monte de coisas e razões, meu amado, minha amada, fique com o seu pé realmente calcado, quão bonitos, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então pode ser sim, por o fato de identificarem, todos falassem em outras línguas, talvez pudessem interpretar, mas o texto não diz isso, ele não diz isso e eu não vou dizer também, tá bom, meu amado e minha amada? Uma coisa é fato, eles sabiam que aqueles homens estavam falando em mistério e a tradução, infelizmente, ficou muito complexa para você compreender, meu querido e minha querida, só nos originais mesmo que você vai compreender que é nevoar, e nevoar é falar em outra língua, da mesma maneira que está escrito ali em Atos 2, tá bom, meu querido e minha querida? Eu espero que tenha ajudado você na compreensão. São 11 horas e 34 minutos e você fica aqui com uma música que fale ao seu coração.